Muito bom dia a todos. Bom dia. Hoje nós vamos falar de um tema assim tão vasto, tão complexo e tão assim polêmico que cada um que está aqui presente vai fazer grandes reflexões íntimas e também, se quiser participar, é muito bem-vindo para a gente poder canalizar bem o tema para toda a nossa plateia aqui, não só física como também espiritual, para ajudar muitos nossos amigos que estão no plano da vida verdadeira, né? No plano da vida maior, e rogamos a Deus que Jesus esteja aqui conduzindo para que acesse cada coração aqui presente, tá? Porque esse tema, ele é, assim, no entender meu, um dos mais importantes, porque nos orienta nessa nossa jornada encarnados aqui no planeta, principalmente nesse momento que é um momento de transição planetária, é um momento onde a gente está vendo aí fora como que o mundo está, o que está sendo servido para nós em termos materiais, em termos políticos, econômicos, sociais e principalmente em termos éticos e morais. O que está sendo servido hoje está sendo muito confuso, muito perigoso para todos nós, por isso que é chamada transição planetária. Eu convido a cada um a escutar a palestra de transição planetária que nós temos aqui no canal, e se Deus quiser teremos mais palestras sobre transição planetária, né? Só o Haroldo tem umas 10 palestras nesse tema, transição planetária. Haroldo é também um mestre nosso também, né? Que está aqui encarnado nos ajudando. Mas vamos lá. A reflexão é: minha vida tem propósito? Precisamos compreender qual é o propósito da nossa vida. Qual é o propósito? Esse tema, ele é muito estudado na psicologia especificamente. Mas aqui nós vamos fazer uma pinça e ajustando, fazendo uma trança da psicologia com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem as melhores reflexões, não abdicando da psicologia, né? E nem da neurociência, que hoje em dia constata como que o nosso cérebro, através das químicas e os hormônios, nos ajuda na questão emocional, né? Mas nós temos aí o espiritismo que nos dá um eixo de estudo muito bacana nesse sentido. Então é onde nós vamos começar. Estou aqui com a minha colinha preciosa, fazendo a pergunta: qual é o meu propósito de estar aqui? A que vim? Estou aqui para quê? Né? E a maioria das pessoas, infelizmente, respondem: não sei. Não sei, principalmente adolescentes, jovens e até adultos também. Não sabem. Não sabem o que estão fazendo aqui. E isso gera, gente, consequências graves, porque reverberam no emocional das pessoas, no nosso emocional. E cria-se vazios existenciais, angústias existenciais. Angústias são sentimentos intensos de medo, de tristeza, de indignação, sentimento de inutilidade, senso de não pertencimento. Sabe que eu não pertenço aqui, esse mundo não me pertence, eu não pertenço a esse mundo. A gente escuta muito, né? Principalmente nas fobias sociais, nas pessoas antissociais, né? E também naquelas pessoas que estão aí na luta pela sobrevivência, o que é perfeitamente compreensível, mas elas entram num estado de preocupação excessiva, né? Que a gente chama de angústia antecipatória, é o nome dessa angústia. E ela é nada mais, nada menos do que um medo, assim, muitas vezes até inconsciente de tudo. E esse medo vai gerar ansiedade, a preocupação
o que está por vir, porque qual que é a condição humana nossa de encarnados? Qual é essa condição? É de não sabermos, além de outras coisas, é de não sabermos o que vai acontecer no próximo minuto. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que vai acontecer essa semana. E pode acontecer algo que mude a nossa vida, assim, em 360 graus. Pode ser uma virada completa, em qualquer sentido que você possa imaginar aí. Ou seja, tudo pode acontecer. Como que nós vamos conviver bem com isso, gente? Como que nós vamos conviver em paz com esta realidade? Não sabemos o próximo segundo, onde estaremos, onde os nossos queridos estarão, o que vai acontecer na nossa comunidade, o que vai acontecer no nosso planeta. Não é verdade? Bom, essa angústia, esse vazio existencial vai se somar com os ingredientes que o mundo está servindo aí, que a gente falava no início, que é muita coisa. É N mais uma verdades. N mais uma verdade. Você pode imaginar, tanto de verdade, soma uma. E há muitas pessoas confusas ali no meio disso tudo, porque o próprio Cristo disse que o mundo, nesse período, vai confundir até os eleitos. Até aqueles que estão com missões específicas poderão falhar, poderão se perder. A gente viu aí no livro dos missionários, né, depois o filme, pessoas que vêm com um programa e não dão conta de cumprir, porque a gente se perde. Temos que contar com essa possibilidade também. É muito difícil. É muito difícil a gente montar uma estrutura interna para a gente lidar com o caos que está aí fora, com este sem número de verdade, um número exponencial de verdades que são colocadas para nós, só fazendo uma lembrança aí de que o mal, a treva, sempre nos rondou, né? Faz parte do nosso ser, essa parte primitiva e maldosa e trevosa. A gente sempre teve isso há tantos milênios junto conosco, e a gente vem aos poucos evoluindo nesse sentido, porque bem antigamente aí, até no tempo do nosso Cristo, a força e o poder eram medidos como? Com a violência, né? As pessoas, os líderes eram aqueles, os mais sanguinários viravam líderes, né? Os mais astutos eram os mais ricos, os mais espertos. Enfim, as coisas eram impostas do mais forte para o mais fraco. Mas isso era visível, isso era assim, escancarado. Hoje como é que é? Hoje isso sutilizou. Hoje isso está mais no campo do pensamento, no campo filosófico, nas narrativas que eu já até citei aqui antes. Elas são um trançado de verdades e mentiras. E alguém sabe como é que faz uma trança? Você pega três pedaços e vai colocando um sobre o outro, vai fazendo uma trança. Aí são oferecidos várias correntes, né, que nisso se formam correntes, embutidas de verdades, semi-verdades e mentiras deslavadas, tudo junto, e a gente cai nessa. Vocês estão acompanhando, né, o raciocínio? E como que a gente montaria essa estrutura? Olha, nós temos alguns recursos que Deus colocou em cada ser individualmente. Esses recursos são a nossa individualidade, a nossa personalidade,
o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o nosso temperamento, como que a gente sente, como que a gente se comporta, enfim, a nossa individualidade, né? Cada um é um ser único, é um filho que tem suas características peculiares e únicas. Quem tem muito filho aqui pode me dizer, né? Cada filho, Antônio tem muito filho, ele pode dizer, Gustavo também, né? Não tem como, cada filho é um filho, a gente ama aquele filho do mesmo jeito, como ele é. E Deus nos ama, Cristo nos ama como somos, individualmente. Então a gente tem a nossa personalidade, a nossa identidade, e a gente tem as nossas emoções, o nosso corpo emocional, característico também da nossa personalidade. Nós temos as emoções que são primárias, que vêm lá de trás, que são aquelas 5 que eu inclusive já citei aqui: medo, alegria, tristeza, raiva e amor, afeto. Cada pessoa também tem as emoções que são derivadas dessas emoções, que são inveja, ciúme, ansiedade, preocupação, mas todo o resto é derivado disso, timidez, preocupação, etc. Né? Cada ser também tem um chipzinho divino, um programa, um aplicativo divino relativo à motivação. A motivação, ela também é individual. É um aplicativo que precisa impulsionar a pessoa em direção a alguma coisa. Ela precisa ter a motivação, ela precisa ter esse impulso que a cutuca, que a chama, atrai a pessoa para aquele lugar, para conseguir aquilo. Ela tem que estar motivada, né, para aquilo que ela quer. E por falar em aquilo que ela quer, ela precisa também saber o que ela quer. Qual é o desejo dela? Qual é o sonho que ela tem? Né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Você deseja o quê? Você sonha com o quê? Esse aplicativo, cada pessoa tem. Ele é um aplicativo divino. Mas, infelizmente, muitas vezes as nossas motivações são o quê? Sombrias, né? O que nos motiva é algo bem questionável, bem ligado nas trevas, é ou não é? Temos também as nossas relações sociais, como eu me comporto e interajo com o outro. Isso também é uma estrutura de cada ser, montada em cada ser, né? As conexões que a pessoa tem, como e por que ela tem essas conexões familiares, sociais, no trabalho, com o chefe, com o vizinho, com o amigo, com o cliente, né? O vendedor com o seu cliente, enfim. Essas conexões também, elas são estruturas que a gente possui dentro de nós, que vão ajudar a moldar esse mundo subjetivo que temos, esse complexo subjetivo que está aí dentro. Eu tô dando uma pincelada psicológica para depois entrar na conclusão, tá? E nós temos também mais duas coisas que também são aplicativos divinos dentro de nós, que é a nossa capacidade de resistir, a nossa resiliência, aquela nossa capacidade de regenerar, de transformar, de renascer das cinzas, que todo mundo tem isso num grau maior ou menor, né? A gente chama de resiliência, a psicologia moderna chama de resiliência ou resistência, né? Igual uma mola, quando é esticada ao máximo, ela consegue ir até ali, mas depois ela volta à sua estabilidade, né? Então a gente tem essa resiliência para a gente dar conta de passar pelas provas que a gente vai passar, pelas tormentas, vamos falar assim, que a gente vai passar. Porque quem aqui encarnado em sã consciência, os nossos amigos que já estão desencarnados, quem aqui já não passou por tormentas na sua vida? Tormentas, minha palavra é tormentas, tá? E por fim, uma estrutura
mais assim, de uma frequência mais elevada, um aplicativo mais complexo, que é a consciência. Que é a consciência, é o entendimento de todo o processo interno, entendimento de tudo que está acontecendo externamente e uma sabedoria que já está agregada na pessoa, faz parte do ser dela, porque o aprendizado já foi assimilado. Então a consciência, ela é mais do que a simples ciência. Ela é uma grande compreensão que já é absorvida pelo ser e já faz parte do ser. Então o nosso objetivo maior de encontrar um propósito existencial seria a gente ampliar a nossa consciência. Nisso, os filósofos, os psicólogos e até os espíritas estão de mãos dadas, porque o espiritismo não é uma religião. Eu já escutei um vídeo de uma pessoa dando uma palestra, porque o espiritismo é uma religião. Eu falei, nossa, não é. A religião, ela congrega adeptos para que eles se tornem membros. O espiritismo, ele quer ampliar a consciência. O espiritismo não quer espíritas. Você vai se tornar espírita se você quiser. Se você quer frequentar uma comunidade, se você quiser. Mas se você tiver a filosofia espírita, já está de bom tamanho. Por quê? Nós vamos entender por quê. Porque a filosofia espírita, ela nos ensina como transitar nesse caos que está o mundo na transição planetária e como que a gente vai armar, montar, equalizar, construir essa nossa estrutura interna subjetiva para lidar com tudo isso e ainda assim conseguirmos adquirir a consciência. Mas agora nós vamos entrar como que a gente vai viver o nosso dia a dia, como que nós vamos fazer essa caminhada, esses anos que a gente tem que estar aqui encarnados, ou na erraticidade, como que nós vamos, quando a gente estiver liberto do corpo, esse tempo que a gente vai ficar lá se preparando, qual que vai ser o caminho? Que direção que eu vou tomar? Como que eu vou construir essa estrutura íntima e ter motivação para estruturar tudo isso dentro de mim, né? Gente, o negócio é o seguinte: a gente não pode prescindir dos valores. Se a gente não tiver valor, são estruturas de construção, é um material de construção, é a brita, é o cimento, é a areia, é o ferro que vai construir a nossa identidade, a nossa personalidade. A gente precisa de valores para a gente conseguir andar nesse mundo e sair com vitória. Sem estrutura, o que vai acontecer? Vocês são capazes de adivinhar? Caos interno mais caos externo, o que vai dar isso? O que nós estamos vendo aí. Milhões, bilhões, sei lá se é bilhões, tem esse número, a gente pode olhar, de deprimidos, de ansiosos, e o número de suicídios é assustador. Suicídios, inclusive, de crianças. Quando que a gente ia imaginar que crianças e adolescentes iam suicidar? Quando? Na transição planetária. Lógico, na transição planetária. A gente sabia que a transição planetária seria um momento que a gente iria atravessar, um período de tempestade. A gente já sabia. Todo mundo que está aqui agora já sabia e tem condições de se preparar para isso, tá? Para esse momento. Não podemos prescindir dos valores, nós vamos falar mais sobre o que é valores. E a gente tem que pensar e traçar objetivos e metas. Para que eu saiba para que estou aqui,
eu preciso saber o que eu quero e eu tenho que traçar uma meta, um objetivo, uma forma de chegar ali onde eu quero, né? Eu tenho que buscar um sonho, uma causa, eu tenho que buscar uma causa. E essa causa tem que fazer todo sentido para mim. E eu tenho que me envolver com isso. Por quê? Porque é isso que vai me fortalecer. São esses valores, essa causa e o meu envolvimento com ela. Isso implica em estar envolvido com pessoas também. Isso implica em trabalho. Isso implica em serviço. Isso implica em movimento. Não é verdade? Quando a gente foge disso, que eu estou falando, do trabalho, do movimento, a gente está caindo naquele marasmo do vazio e da angústia existencial que a gente falou aqui desde o início, né? A gente tem que fazer algo, eu tenho que fazer isso para conseguir aquilo. Eu tenho que fazer isso para conseguir aquilo. E isso não pode sair da nossa mente, porque se sair, corremos um risco sério de ficarmos jogados no chão, sem saber para onde ir, como andar e para que tudo isso? Para que tudo isso? E aí a gente quer colocar um fim nisso. Esse é o problema. Muita gente vira e fala assim: olha, tá tudo tão esquisito, tão ruim que para mim viver, morrer, adoecer, a pessoa já está dessensibilizada. E as nossas estruturas não foram feitas para isso. Os aplicativos que Deus colocou em nós, eles precisam estar sendo utilizados. E aí a doutrina vem nos ensinar a usar esses dispositivos que a gente tem aí, esses aplicativos, né? A gente é uma célula, a gente pertence a um sistema, e Deus é o sistema. Deus é o sistema. E a gente precisa construir uma linda, produtiva, bela, útil colmeia. Isso aí é só uma simbologia para que a gente compreenda que a gente tem um papel na obra da criação. A gente tem um lugar na obra da criação. E a gente tem que buscar esse lugar. A gente tem que saber para quê, qual é o propósito de eu estar nesse lugar, nessa colmeia. Eu quero que ao final da nossa reflexão isso esteja muito claro na nossa mente. Muito claro. Então, se tudo tem que ter um propósito, se a nossa vida precisa de um propósito, para onde e por quê? Para onde e por quê? E como? Eu vou falar, para onde, por quê, como eu vou? Gente, para que a gente chegue lá, sozinhos é muito difícil. É muito difícil. Por isso que veio um espírito da quinta essência, da mais alta grandeza, para nos ensinar e servir como guia. Jesus. Vieram outros também, Buda, por exemplo, e outros, se a gente for citar aqui, né? Tem muitos, São Francisco de Assis, Krishnamurti, Chico Xavier, Allan Kardec, né? Emmanuel, do plano espiritual, André Luiz, e outros magníficos aí, Tagore. A gente tem uma vasta bibliografia, tanto de exemplos quanto de escrita mesmo, falada, modelos, rotas, tudo nos explicando como que a gente vai chegar lá onde a gente precisa. E nós vamos entender por que a gente precisa chegar lá. Voltando ao propósito, né? Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso guia. E ele diz, é uma simbologia o que ele diz, resumindo: você caminhe por um determinado tempo, eu vou te guiar. Enquanto a gente caminha
eu vou ensinando você a se purificar, a adquirir luz, porque a luz vem quando a gente purifica, para que a nossa alma, o nosso espírito esteja apto, vá adquirindo sabedoria, para que cheguemos ao ponto de nos encontrarmos com o Pai Celestial. Então, assim, o nosso objetivo é a gente estar no rio, chegar ao mar. Nosso objetivo nessa jornada é a gente se despir de toda a maldade, de toda a ignorância, de todo o primitivismo que a gente ainda tem, através do nosso pastor. Nós somos as ovelhas. Jesus é o nosso pastor. Ele nos guia, ele nos orienta a segui-lo, porque precisamos purificar, e ele vai nos conduzir ao Pai. Nós precisamos chegar ao Pai. Isso vai acontecer, isso vai se dar, mais cedo ou mais tarde, porque mesmo que hajam ovelhas desgarradas, mesmo que hajam, Jesus falou, nenhuma ovelha se perderá. O que a gente pode fazer é atrasar a nossa jornada. A gente pode, mas depois a gente vai ter que seguir o nosso pastor, porque nós estamos voltando para o Pai. Nós somos os filhos pródigos. O nosso propósito é, olha que lindo, a gente tomar posse da nossa herança divina. Só que para a gente tomar posse dessa herança divina, como filhos, é a gente estar em condições, é a gente estar preparado, em termos de consciência, sabedoria, em termos de estarmos com o coração puro, como o mestre disse. Ele deu várias orientações para a gente, para que o nosso propósito seja atingido. Ele falou várias coisas, e eu quero só trazer aqui para a gente relembrar, porque é importante a gente já sabe, né? Isso tudo que eu estou falando aqui, todo mundo já sabe, mas é bom a gente relembrar. A gente encontra, os discípulos se encontravam para relembrar o que o Cristo falou. Vocês sabiam disso? Esses momentos são momentos importantes para nós, porque é onde se sedimenta dentro de nós a palavra do Cristo, né? Bom, e dentre as coisas importantes que ele disse, das bem-aventuranças principalmente, né? Que ali parece que a gente tem um resumo de tudo que a gente precisa trabalhar em nós para a nossa purificação. A gente precisa se purificar mesmo, tá? A gente tem que fazer isso mais cedo ou mais tarde. E aí vem um capítulo todo destinado a esse projeto, a gente encontrar o nosso propósito de estarmos aqui. Esse capítulo é um capítulo que no Evangelho segundo o Espiritismo é: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Obviamente que Jesus sabia que a gente não vai atingir a perfeição idêntica ao do nosso Pai, mas a gente vai atingir a condição necessária de morar com Ele. Que todo mundo olhou ali, gente, passaram? Um gavião lindo, uma águia. Aqui tem, gente. Bom, então a gente precisa estar em condição de tomar posse da nossa herança, né? E aí no capítulo Sede Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, a gente encontra lá tudo que nos é necessário fazer para que a gente caminhe com essas estruturas íntimas, organizadas, e fazendo o nosso melhor dentro do possível que nos é ofertado externamente pelo mundo que está em caos. É o caos que a gente já comentou aqui. A bagunça, o trançado do mal, com a
verdades ou 1/3 de verdade das correntes que querem nos arrastar e atrasar o nosso processo evolutivo, tá? Bom, então, sendo o nosso propósito, para que a gente tenha uma vida com propósito, a gente tem que saber que estamos aqui para nos purificar o suficiente para que a gente chegue lá, e lá é o nosso Pai Celestial, mas a gente vai chegar lá de mãos dadas com o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor, a gente não pode perder essa bússola, esse norte que nos é dado, né? Por quê? Porque, gente, vai dar trabalho. Essa é a má notícia da gente adquirir uma vida com propósito. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Primeiramente, a gente vai ter que abrir mão de uma coisa atávica em nós, que é a preguiça, ou a avareza, ou a cupidez, ou a nossa lascívia, a nossa gana de ter o muito com pouco esforço. Aquela coisa da gente se dar bem, custe o que custar, doa a quem doer. Doê-las a quem doê-las. A gente quer ser feliz, monta no nosso trator da felicidade e sai tratorando tudo que está pela frente. Independente disso ser um ser vivo, um ser humano, que tiver, a gente vai tratorando no nosso anseio de ser feliz. Só que quando a gente faz isso, a gente está sendo movido por duas coisas que está lá no capítulo, que são as nossas maiores sombras, duas: orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade, vocês podem conferir lá. Por que o orgulho não faz com que a gente entre na nossa jornada com propósito, o nosso propósito? O propósito que já está implantado em nós e que a gente precisa ativar para a gente conseguir a sintonia adequada. Porque ele é o contrário da humildade. Exatamente, Jesus disse: bem-aventurados os humildes. Porque o orgulhoso, ele é maior, ele é melhor do que todos. Os outros são ruins. Qual que é o problema dos outros serem ruins e ele ser ótimo? Tem algum espaço para aprendizado ali? Não, ele já sabe tudo. O orgulhoso, ele é melhor, todo mundo é inferior a ele. Então ele já sabe tudo, não tem como ele crescer, porque ele já é grande. Não tem como ele crescer. O egoísta, por que o egoísta não consegue entrar nessa jornada, nesse caminho com propósito? Por quê? Por que ele não vai rodar o aplicativo divino que está dentro dele para ele encontrar-se e sintonizar com Jesus, que é o nosso pastor? Porque o egoísta, ele tem um culto doentio do eu. É o que monta no trator da felicidade. Ele só pensa nele, ele não pensa nos outros, né? E quando ele é muito grande, quando o ego é muito grande, só eu me importo, só a minha felicidade importa, só o meu bem-estar importa, só isso meu importa. O que acontece com o outro? Cabe alguém na vida dessa pessoa egoísta? Também não cabe ninguém. Não cabe ninguém. Pensa uma abelha egoísta. Pensa uma abelha egoísta. Não cabe, não tem jeito. Não tem jeito. Então, lá no Evangelho tem o orgulho e o egoísmo como sendo as principais, gente do céu, as principais manchas que cobrem a nossa luz e impedem que a gente vá em direção ao nosso propósito, que é encontrar o Pai, que é tomar a posse da nossa herança com o Pai, né? Bom, agora, olha que legal.
Nós temos essas más tendências, ok? Temos as más tendências. Temos ou não temos? Por que eu disse que seria difícil? O que está sendo servido no mundo? Tudo a ver com as nossas tendências, gente. Tudo a ver. Nós teremos que ter uma luta, uma batalha íntima muito forte. Porque o mundo vai nos seduzir, o mundo vai nos encantar. Nós vamos nos atrapalhar com algumas orientações que nos são dadas. Nós vamos nos atrapalhar com elas, porque existem muitas filosofias e a nossa compreensão distorcida daquilo pode fazer com que a gente caia. Por exemplo, na psicologia, a gente diz que a gente precisa pensar na gente primeiro. Mas aí a pessoa que é egoísta vai usar isso. Ela vai usar isso para construir uma narrativa para ela de que ninguém precisa ser. Eu primeiro, custe o que custar. Não penso nos outros. Né? Então, é onde a pessoa precisa o quê? Que está lá? Está lá no Evangelho. No Sede Perfeitos. Está lá. Vocês precisam estudar. Temos que estudar. A gente tem que saber das coisas. Ah, mas eu não sabia. Principalmente quando vai para o outro lado, né? Eu não sabia disso tudo. A gente vê nas reuniões mediúnicas. Ah, se eu soubesse, né? Eu não sabia. Temos aí tudo à mão. O próprio Cristo disse, quando morreu ali o rico, né? Falou, Senhor, deixa eu voltar e falar com os meus irmãos que existe a vida espiritual, que existe tudo isso. Ele, não, já mandei meus profetas, eles que os escutem. O serviço, o trabalho de estudar e de trabalhar as nossas más tendências e adaptarmos-nos ao que o Evangelho orienta, ensina, né? O trabalho é nosso. A gente que precisa ter essa disposição. Esse capítulo, Sede Perfeitos, é um capítulo que merece a gente lê-lo assim, com o objetivo de estudar, grifar algumas coisas, principalmente um capítulo em especial que fala sobre o homem de bem, que até a Elaine quando falou sobre Sede Perfeitos, palestra linda, maravilhosa, tá aí no nosso estudo, Sede Perfeitos, muito bem falado, sobre, inspirada Elaine, falando sobre essa questão aí, né? Mas eu falei aqui que o que acontece quando dentro de nós esses dispositivos divinos implantados não se sintonizam com o caminho, o Evangelho de Jesus, que é o nosso guia, nosso mestre, e a gente não tem claro o nosso objetivo de chegar ao Pai, da gente se iluminar, se purificar. Se a gente não tem esse objetivo, a gente vai se sintonizar com o caos do mundo. E no momento que a gente se sintoniza com o caos do mundo, os nossos aplicativos internos ficam apagados sem uso. E aí a gente cai no vazio, na angústia existencial. Tá? Tudo porque a gente não conseguiu encontrar o propósito na nossa vida. Todo mundo que caiu nisso, na angústia e no vazio existencial, não achou o propósito da vida, não achou o lugar dele na colmeia, não achou a função dele no sistema. Vamos supor que o nosso corpo é um sistema, existem os órgãos, existem as células, a gente é uma célula de um órgão. Se a gente não trabalha junto, coletivamente com aquele órgão, a gente adoece, são as células doentes, a célula fica cancerosa. É assim, inclusive na homeopatia, o estudo simbólico é esse, né? A célula cancerosa é a célula rebelde, é a célula que não se dispôs a trabalhar em conjunto no órgão, tá? Bom, então, na transição planetária, o que acontece? A gente se sintoniza com a sombra que é oferecida, porque temos essa sombra em nós, e a gente não se esforça
por buscar uma referência. Para a gente construir uma estrutura psicológica, reza a psicologia, que precisamos ter uma referência, um tutor, um guia, um mestre. Precisamos, os alunos precisam, numa sala de aula, de um professor que explique o que nós estamos tendo aí o que estamos tendo aí na transição planetária, nesse momento do mundo, os valores que a gente falou, né? Que valores, gente, que valores são esses, por amor, que valores? As influências. Os valores do amor, da bondade, tolerância, da indulgência, que mais? Benevolência, perdão. Quem ensinou isso? Quem ensinou isso? Está tudo sendo mascarado hoje, aí fora. O próprio sistema político e social, econômico, trazendo essa coisa da gente olhar para o outro como um concorrente e não como um irmão, né? Olhar quem nos prejudica, nos causa dor, com ódio, com sentimento de vingança. Lavar a honra, né? Ou então a gente fica torcendo para que o mesmo aconteça com ela. A gente fica ali naquela baixa vibração da pessoa sofrer o mesmo que a gente está sofrendo. E nisso a gente perde a conexão com o nosso mestre, que falou assim, não é assim, é desse jeito, é perdoar 7 vezes 7, né? E sem os valores, quando a gente está prosseguindo numa estrada e tem uma bifurcação, como que a gente vai fazer? Eu vou virar à direita ou eu vou virar à esquerda? Não pensem em política, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que saber a direção que a gente vai tomar. Se não souber, qualquer caminho serve. Se não souber, qualquer caminho serve até determinado ponto, porque depois do caminho errado, tem a ribanceira abaixo. Tem a ribanceira abaixo, né? A gente tem que virar para o lado dos valores, que a gente acabou de falar aqui. Valores que o Cristo descreveu para nós assim, sem deixar nenhuma sombra de dúvida. Se lá fora eles trançaram esses valores com outros pedaços de inverdades, a gente tem que saber distinguir uma coisa da outra, ou então pelo menos achar estranho. Falar assim, gente, tá bonito isso, mas tem uma coisa estranha. A lâmpada vai acender, a gente não pode perder esse contato. Né? Porque essa lâmpada acesa de que alguma coisa não está batendo com Cristo, acreditem, não está. A gente tem que resgatar a essência crística, porque ela muito se perdeu hoje. Principalmente nós estamos vendo aí, eu estava falando de referência, né? O mal, a treva, agora na transição planetária, está trabalhando muito nisso, muito. Desconstruir referências. Então, assim, a figura do pai, a figura da mãe, a figura do professor, né? O mal sabe onde agir. O mal sabe onde agir. Vamos acabar com a família. Vamos destruir a família. É a meta número 1 dos trabalhadores das trevas, né? Destruindo a família, a gente vai na base, a gente vai na estrutura. Vamos destruir referência. Jesus não pode ter Jesus. Não pode. Não pode ter Maria. Não pode ter São Francisco. Não pode ter Chico Xavier. Vamos desconstruir. Não pode ter religião. Então a gente está vendo aí os valores sendo atacados pela treva na raiz, por baixo, na base. E aí temos suicídios infantis aos montes, né? Não podem ser noticiados, mas a gente acaba sabendo, principalmente psicólogo que trabalha nos bastidores, né? A gente fica sabendo, por que não foi noticiado? Não pode. Não pode. A treva então sabe mexer nos valores, tá? E aí o que eles fazem também?
Além de desconstruir família. Então precisamos desconstruir o quê? Marido e mulher. Temos que lançar aí ideologias que são as tranças que nós falamos aqui. E vamos desconstruir essa coisa de um casal feliz, harmônico, fiel, né? Com a fidelidade, com essa proposta de ficarem juntos. Na saúde, na doença, né? Na riqueza, na pobreza. Isso é besteira, isso é balela. E aí, a gente está vendo aí quantos mil divórcios. Outro dia eu estava vendo, gente, não sei quantos mil divórcios, assim, é muito, 400 e tantos mil divórcios num período de tempo aí, poucos anos. Como assim, gente? Como assim? Olha como que a treva trabalha, né? Olha como que a educação está sucateada. Não temos mais moral e cívica. No meu tempo tinha. Eu estudei moral e cívica, eu estudei música, canto. Eu estudei canto, não tem canto, né? Então, assim, a treva sabe o que está fazendo. Por isso que o cristão, aquele que desperta, aquele que está com vazio existencial, aquele que está com angústia existencial, precisa ter essa grande compreensão, precisa rodar a chave. Ele precisa ter esse insight. Qual é o propósito da minha vida? Eu quero ser um membro da colmeia. Aí, onde é o seu lugar, você vai achar. Porque a partir do momento que você decide entrar para a colmeia e está cheio de boa vontade, que Jesus fala, bem-aventurados os trabalhadores de boa vontade. Quando você está com a disposição de trabalhar, você já entra numa outra conexão, onde você atrai as situações e pessoas que têm a ver com o seu desejo e a sua proposta, o seu propósito. Porque você quer achar o seu propósito de vida, o seu propósito de estar aqui. E aí, quando a gente lê bem-aventurados, quando a gente lê no Evangelho, sede perfeitos, a gente já sabe que tem um caminho árduo pela frente de muito trabalho com a gente mesmo dentro de nós. Um trabalho muito grande, né? Com a gente dentro de nós. Bom, qual é o propósito orientado pela doutrina espírita? Né? O propósito orientado pela nossa doutrina, a que nós estamos estudando. Tornar as pessoas em seres humanos do bem. Seres humanos de bem. Esse é o propósito. E terem uma jornada com propósito. O propósito é sermos perfeitos. Como perfeito é o nosso Pai, para tomarmos posse da herança divina que existe para nós. Está lá nos esperando. Está lá nos esperando. Né? Eu quero fazer com que essa jornada seja mais rápida. Quem quer fazer com que a jornada seja mais rápida? Então vamos buscar as virtudes que o Cristo nos recomenda. As virtudes, né? Vocês sabem que existem vários tipos de virtudes, né? Mas as orientadas pelo Cristo, pelo nosso pastor, caridade, né? Bondade, tolerância, benevolência, indulgência para todos, a indulgência com as faltas alheias, né? E o amor, que é a virtude maior, a virtude guarda-chuva, né? Que abrange todas elas, paciência, honestidade, tem mais justiça, né? Esperança, tudo isso é virtude. Mas se a gente cultivar a virtude do amor, a gente vai automaticamente entrar numa onda emocional muito, muito legal, que vai meio que suprir o nosso vazio existencial, enquanto a gente faz essa caminhada, essa marcha na jornada evolutiva que a gente precisa fazer. Que são, está lá no Evangelho, está lá no capítulo, né? Compaixão, piedade, empatia, bondade,
altruísmo, abnegação e devotamento. Vale a pena a gente estudar cada atributo desse do amor em separado, para a gente ver. Talvez um dia a gente fale aqui no Fé. Eu acho interessante essa ideia sobre o amor. A Gisele veio e fez uma palestra muito legal sobre o amor, né? Não sei se você se lembra. Mas o amor é algo que a gente pode falar pro resto da nossa vida, ainda vai ser pouco. Não é? Tanto mais a gente falar sobre ele, mais ainda vai ter para falar sobre o amor. É ou não é? Outra coisa que eu vi numa dessas palestras aí, falando sobre o propósito de evolução, né? De aperfeiçoamento, é que nós temos, a gente que estuda o Espiritismo, estuda a doutrina espírita de Kardec, Emmanuel diz que nós temos a esponja do tempo que suga as nossas imperfeições. Isso é reconfortante. Isso é reconfortante. Isso nos consola. Isso é bem consolador, que é também uma proposta da doutrina espírita. A gente precisa ativar, reconectar e se orientar pelo nosso eu profundo, o nosso eu superior, né? O nosso eu superior que anseia, clama por Deus. Ele deseja essa purificação. Ele deseja essa purificação. Toda vez que a gente vai na contramão da nossa purificação, a gente fica mal. A gente não fica bem. Fica uma coisa arranhando dentro do nosso coração. Toda vez que a gente vai na contramão da nossa evolução, né, da nossa purificação. Então, assim, no capítulo ele fala sobre o amar e o saber como sendo uma espécie assim, de fechamento, uma grande conclusão desse propósito de alma nossa, né, amar e saber, porque a sabedoria, ela nos purifica cada vez mais, né? A sabedoria de um ser revela o grau de perfeição que ela se encontra, né? Cada um de nós está num grau específico de um nível evolutivo, e ele se dá pela sabedoria também, tá? A sabedoria, inclusive, ela é a soma do dever, da responsabilidade e da consciência que o ser já alcançou em determinado momento, né, da evolução. Então a gente tem que trabalhar muito isso em nós. O nosso propósito de vida, ele tem que estar alinhado com o bem, porque nós temos esse implante, esse anseio dentro de nós, de voltarmos para o nosso Criador. Cada ser tem isso dentro de si. E a gente tem que traçar um caminho para a gente conquistar isso. Vai dar trabalho, mas, como Emmanuel disse, né, temos a esponja do tempo que nos ajuda, então não vamos esmorecer. Vamos pegar aí tudo isso que a gente já refletiu aqui hoje para a gente purificar, né? Caminhar, chegar até Deus rápido, se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele quer.